Usar testosterona nos homens ajuda a emagrecer? Já fiz um vídeo sobre testosterona em mulheres, se ajuda ou não a emagrecer. Hoje vou falar sobre isso nos homens. Bom, os homens e as mulheres têm respostas diferentes com a testosterona, porque a testosterona, para o homem, ela precisa ser realmente numa dose muito maior. O corpo do homem precisa realmente de testosterona numa dose muito maior, assim como a mulher precisa do estrogênio numa dose muito maior. Então, quando o homem tem uma baixa de testosterona, de verdade, vamos supor que ele tenha isso geneticamente, vai causar impactos negativos nítidos no homem. Na mulher, não. Mas no homem, sim. Sim, quando você tem uma pessoa que tem obesidade e ela está com a testosterona muito baixa, o fato da testosterona estar muito baixa pode sim colaborar com dificuldade para que a pessoa consiga emagrecer. Até porque, com a baixa da testosterona, há um aumento de risco de até doenças cardíacas, assim como o excesso, tá? O excesso de testosterona dá mais ainda aumento do risco de doenças cardíacas, mas a falta também dá. Há uma redução do metabolismo, há mais risco de ter depressão, tanto por disfunção sexual, pelo desânimo, por fraqueza, por redução do tônus muscular. Então, realmente, ficar com a testosterona baixa para o homem pode ser prejudicial e pode dificultar que ele consiga ter um bom resultado no processo de emagrecimento. Mas é importante lembrar que a testosterona no homem, ela vai cair quando temos um estilo de vida não saudável, quando a gente começa a ganhar peso, quando há um excesso de consumo de bebidas alcoólicas, uma alimentação que não está nutritiva, quando há muito estresse, quando há privação de sono, quando há descontrole de diabetes, de hipertensão, do colesterol, de doenças crônicas no geral, qualquer outras doenças menos comuns também, quando está com alteração na tireoide, tudo isso vai fazer com que haja uma piora na testosterona. Então a gente precisa, a primeira coisa, quando a gente vê um paciente que tem essa possibilidade, estou precisando emagrecer e por acaso queria saber se eu tenho testosterona baixa ou fiz um exame já e estou com a testosterona baixa, então é por causa disso. Então primeiro a gente vai ter que repetir esse exame, que é a primeira coisa, porque testosterona baixa em homem pode ser um falso negativo, tem que ver se foi feito corretamente esse exame, se não teve interferência de algum outro fator. Exemplo, se você ficou doente e fez, pode dar alteração, tá? Então, se qualquer coisa, tomou remédio porque ele estava mal, pode interferir. Então, a gente precisa verificar e repetir, confirmar esse exame. Muitas vezes ele vem normal, se foi feito corretamente. Além disso, a gente tem que avaliar, então, como é que está o estilo de vida dessa pessoa, para ver se a gente pode melhorar isso. Porque muitas vezes, quando a gente consegue melhorar o estilo de vida, reduz bebida, controla as doenças crônicas, perde um pouco de peso, a testosterona sobe. Então, claro, quando está muito, muito grave, um caso extremo, extremamente baixo, a gente vai desconfiar que tem algum problema realmente extra, né? E nós vamos investigar doenças endócrinas, secundárias, outras coisas que possam estar acontecendo, provocando isso, um tumor de hipófise, que são coisas menos comuns e que realmente aí você vai ter que tratar isso, né? Então, não é que você vai dar testosterona sem tratar as causas. E quando há, por exemplo, a obesidade, muitas vezes a gente tratando a obesidade, a gente focando em melhorar, é possível que isso melhore. Mas Renata, mas não vai ser mais difícil para a pessoa conseguir emagrecer? Sim, claro, chega uma hora que a gente observa se há uma resposta ou não. Quando a gente vê que a resposta não foi satisfatória, a gente pode, inclusive, lançar mão de alguns tratamentos que podem ajudar a aumentar a testosterona sem a gente precisar dar testosterona. E muitas vezes isso já vai ajudar o paciente, ele no processo de emagrecimento, ele vai continuando e consegue produzir sua testosterona normalmente depois. Porque veja bem, se você faz uma reposição de testosterona, você vai parar de produzir, né? Porque o testículo ele tem essa questão, a hipófise ela é estimulada, né, pela testosterona, ela vai ser bloqueada pela testosterona, na verdade. Então, quando você coloca a testosterona no corpo artificialmente, você vai bloquear o estímulo da hipófise para o testículo produzir testosterona natural. Então, você para de produzir a sua e é essa que é responsável pela fertilidade. Então, você vai reduzir a fertilidade desse paciente. Então, a gente não vai fazer a reposição de testosterona em alguém que está visando ter filhos em breve, porque vai prejudicar essa situação. Tem que fazer um tratamento que ajude o corpo a produzir a sua testosterona natural. Essa é a nossa prioridade. E mesmo naquelas pessoas que não pretendem ter filhos, muitas vezes a gente estimula isso a ser feito porque a gente sabe que a testosterona tem contraindicações. Tem pacientes que não vão conseguir usar, que vão ter efeitos colaterais. E aí você vai ficar sem a testosterona, então é melhor que seu corpo consiga produzir. E só quando a gente vê que realmente seu corpo não vai conseguir produzir mesmo,
que aí a gente vai lançar mão da reposição de testosterona para beneficiá-lo, desde que não tenha as contraindicações. Infelizmente, algumas contraindicações não tem ainda como a gente fazer. Por exemplo, quando a pessoa tem um histórico de câncer de próstata, a gente não tem respaldo científico para fazer a reposição. Apesar de a gente saber que a testosterona não aumenta o câncer de próstata, existe controvérsias a respeito desse assunto, e principalmente em casos mais graves, pode ser que ainda tenha um risco. Assim como pacientes que têm maior risco de trombose, como nas mulheres com estrogênio, quando tem um hematócrito muito elevado, que a concentração do sangue, dos glóbulos vermelhos é muito alta também, é uma das coisas que é uma contraindicação, vai ter que tratar isso primeiro. Uma apneia do sono grave, pode ser que melhor seja tratar isso primeiro. O paciente, então, que está com alguma doença, a gente vai precisar equilibrar. Por exemplo, você acabou de infartar, vai ter que primeiro compensar esse paciente para depois fazer uma reposição de testosterona, e tem que ser feito com mais cuidado em pacientes de alto risco, preferência com, por exemplo, o uso do gel, porque dá para usar diário e consegue manejar mais fácil, controlar mais fácil a quantidade que está se pondo para colocar o excesso, porque o excesso vai fazer o contrário. O excesso vai aumentar o risco cardíaco, vai aumentar o risco de doenças psiquiátricas também, assim como a falta pode dar depressão, o excesso também pode mexer dar um distúrbio psicótico, você pode ter um surto, uma irritabilidade, cometer uma violência, entre outras coisas. Então, tudo na dose certa para o paciente certo. Não há milagre. O principal tratamento para a obesidade não é a testosterona, é mudança do estilo de vida. É mudança da alimentação, vai ter que comer menos quantidade de energia, vai ter que gastar mais energia, vai ter que fazer um equilíbrio nessa qualidade dietética, tratar a mente se for necessário, então mudar o seu comportamento para que isso aconteça e, se necessário, o uso de medicamentos adequados para o seu caso. Ok? Espero ter ajudado. Até a próxima!